Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à solução das atividades da semana passada, das nossas atividades que falavam sobre medidas de tendência central, média, modo e mediana. Então, eu passei para vocês 6 questões, certo? E nós vamos discutir uma a uma. A primeira questão, ela pedia para que a gente determinasse a mediana do conjunto de valores, né? Então, o conjunto de valores que eu tenho aí é 10, 11, 12, 11, 9, 8, 10, 11, 10 e 12. E eu falei para vocês na aula que o primeiro passo quando a gente for calcular a mediana, determinar a mediana, o primeiro passo é colocar em ordem crescente ou decrescente. Observe o que vamos fazer, né? Vamos colocar. Eu optei por colocar os valores em ordem crescente, ok? Então eu tenho 8, 9, 10. Eu tenho 3 vezes o número 10. Olha, 1, 2, 3. 3 vezes o número 10, 3 vezes também o número 11. 1, 2, 3. E 2 vezes o número 12. Com isso, nós estamos vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse conjunto de valores que a questão me deu, ela me dá 10 valores. E nós vimos na aula que para calcular a mediana ela é calculada, ela é o termo central. Mas aí nós vimos que quando esse conjunto que for dado, não sei se vocês lembram da aula, mas quando o conjunto que for dado, ele for um número par, né? Nós vamos separar em grupos aqui, ó, eu vou agrupar, certo? Ó, eu estou agrupando. E aí observem que nós temos aqui um grupo com 4 elementos, outro grupo com 4 elementos, e aqui o 10 e o 11 são meus elementos centrais. Observe o que vai fazer, olha, como a mediana é o elemento que se encontra no meio dos valores colocados em ordem crescente, temos que, então aí a gente vai calcular a média dos valores centrais. 10 mais 11 é 21, 21 dividido por 2, 10,5. Então a resposta do primeiro é 10,5. Certo? Vamos para o segundo. As massas de 5 amigos são 63,5, 70,3, 82,2, 59 e 71,5 kg. A média e a mediana das massas são respectivamente. Então aí observe que agora eu quero a média e a mediana, certo? Então vamos respectivamente, quer dizer nessa ordem, né? Então o que é que eu vou calcular primeiro? A média, e depois nós vamos calcular o que? A nossa mediana. Muito bem. Quando somamos aí 63,5, 70,3, 82,2, 59 e 71,1, nós tivemos como resultado 346,5, que dividido por 5, porque eu tenho 5 amigos, 5 massas, então a quantidade dá 69,3. Então eu sei que a média é 69,3. Logo eu vou estar descartando aqui a letra B, porque ele disse que a média é 172,25, e também vou estar descartando a letra D. Eu já não olho mais nem para a letra C, ou nem para a letra B, nem para a letra D. Ou vai ser A ou vai ser C. E aí, para calcular a mediana, então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar em ordem, né? Colocando em ordem, eu tenho 59, que é o primeiro peso, 63,5, que é o segundo, 70,3, que é o terceiro, 71,5, que é o quarto, e 82,5, que é o quinto. Observe que por termos uma quantidade ímpar, eu vou ter o termo central sem calcular a média, como foi no caso do primeiro exemplo. Então a minha mediana é 70,3. Por quê? Porque é o termo central. Observe, eu tenho 2 termos para a esquerda e 2 termos para a direita. Certo? Então a minha mediana é 70,3. Com isso, a nossa resposta é letra A. Ok? Vamos para o terceiro. Um concurso é composto por 3 fases, com peso 1, 2 e 3, respectivamente.
respectivamente, lembram, quer dizer nessa ordem. Pedro ficou sabendo que na primeira fase desse concurso sua nota foi 7 e na segunda fase sua nota foi 4. Sabendo-se que para ser aprovado a média aritmética ponderada final tem que ser no mínimo 5, que as notas apresentadas ainda não estão multiplicadas pelos respectivos fatores e que em cada fase as notas variam de 0 a 10, pode-se afirmar corretamente que A, B, C, D ou E. Primeiro vamos verificar aqui. Olha. Eu sei que os pesos é 1, 2 e 3, respectivamente. Então, quando a gente calcula, já pelo fator de estar falando em peso, eu vou calcular a média aritmética ponderada, né? Então, tanto é que a questão diz aqui, olha, a média aritmética ponderada final, ok? Então, como é que a gente faz para calcular a média aritmética ponderada? A gente multiplica cada nota pelo seu respectivo peso e divide pela soma dos pesos, não é isso? Então, aqui, olha, eu tenho os pesos 1, 2 e 3. Pedro ficou sabendo que na primeira fase ele tirou 7. Na segunda fase a sua nota foi 4. Ou seja, o peso da primeira nota foi 1. O peso da segunda nota foi 4. Perdão, o peso da segunda nota é 2. E o peso da terceira nota vai ser 3. Porque é respectivamente, né? Sabendo que para ser aprovado ele tem que estar no mínimo com quanto? A sua média tem que ser 5. Observe o que a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui, olha, 1 vezes 7, o peso vezes a nota, mais o peso vezes a nota, mais o peso vezes a nota. Como eu não sei que nota é essa que ele tem que tirar, né? Então, eu vou deixar uma variável aqui por não conhecer esse peso. E a nota mínima que ele tem que ter é quanto? 5. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a 5. E aí eu vou dividir pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. Observe agora. Eu tenho 1 vezes 7, 7. 2 vezes 4, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 4, 8. 7 mais 8, 15. Já coloquei o 15 aqui. Mais 3 vezes x igual a 5. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Fiz aqui meios por extremos. Certo? E nós tivemos aqui, olha, 15 mais 3x igual a 6 vezes 5, que a gente sabe que isso aqui é igual a 30. Não é isso? Vamos organizar. Primeiro membro, o 3x igual a 30. O 15 está positivo, ele veio negativo. X é igual a 15, porque 30 menos 15 é 15, não é isso? X é igual a 15 dividido por 3. X é 5. Eu descobri que ele no mínimo tem que tirar 5 na terceira nota. Com isso, olha, não há como Pedro ser aprovado no concurso. Não, há sim, porque se ele tirar 5 no mínimo ele está aprovado. E a prova vale de 0 a 10, então eu descarto a letra A. Pedro já está aprovado no concurso, independente da nota que tire na primeira fase. Mentira, porque ele tem que tirar no mínimo 5. Se Pedro tirar 5 ou mais na terceira fase, então ele estará aprovado no concurso. Então a nossa resposta é letra C. A letra D diz que ele precisa tirar no mínimo 7. Mentira, ele tem que tirar no mínimo 5, como a gente viu na continha. Tirando 4, Pedro está aprovado. Mentira também, porque ele tem que tirar 5. Ok? Vamos para o quarto quesito. Considere o seguinte conjunto: 15, 17, 21, 25, 25, 29, 33 e 35. A média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são respectivamente. Observe que eu quero aí a média. Primeiro eu quero a média, depois a moda e por fim a média. Eu quero a média, depois a mediana e por fim a moda, né? Desse conjunto. Então nós temos aqui. Já observei que, graças a Deus, a questão já me deu os números organizados, né? Vou calcular a média. A média, eu tenho aqui a soma de todos os números dividido por 8, porque o meu conjunto tem 8 elementos, né? Então, 200 dividido por 8 é 25. Então, se a média é 25, eu já descarto a letra A, a letra B e a letra C, porque a média é 25. Ok? Então, ou é a letra D ou é a letra E. Calcular a mediana, né? A mediana
é a média entre o quarto e o quinto termo, certo? Porque eu tenho aqui, ó, 3 para um lado, 3 para o outro. Então, como eu tenho 8 números, então eu vou fazer o que? Calcular a média de 25 mais 25, que a gente sabe que é 25, né? Então, como a mediana é 25, e aqui na letra E está dizendo que ela é 27, eu já também tiro a letra E e já faço, já digo que é a letra A. Observando também, a moda é o elemento que mais se repete, né? Então o número que mais aparece também é 25. Logo, a média é 25, a mediana é 25 e a moda também é 25. A nossa resposta é a letra D. Ok? Vamos para o quinto quesito. Observe os números relacionados a seguir e responda as questões de números 5 e 6. Eu já deixei até aqui a tabela, os números eu já coloquei para dar uma adiantada, os números em ordem crescente. E coloquei, porque assim, para me responder as questões 5 e 6, eu já deixei as questões aqui também ao lado, porque é super simples. Observe que no quinto ele quer a mediana e no sexto ele quer a moda. Mediana é o termo central, certo? Então, como eu tenho 9 números, eu vou ter o quê? 4 para um lado, 4 para o outro. Peguei o termo central é a minha mediana. Logo, o quinto é a letra C, 7. E a moda é o elemento que mais se repete. Quem mais aparece é o número 8, letra A. Ok? Tá certo? Qualquer dúvida, sabem onde me procurar, certo? Eu vou também estar disponibilizando no YouTube essas respostas pra gente. Fiquem com Deus e até a próxima.